começando mais uma Hora do Enem, o mais tradicional e importante programa diário sobre Enem da TV brasileira. Estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano o nosso apoio vai muito além do que você assiste aqui na TV Escola. No programa de hoje, vamos entrevistar a jornalista e terapeuta sistêmica Regina Moraes. E você vai saber como ter acesso ao curso intensivo digital e assistir a teleaula do dia, apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula de língua inglesa, abordando linguagens e códigos. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa no quadro Uma Janela para o Enem, com a presença muito especial do professor de português Antônio Marques. Então, pegue seu material, respire, concentre-se e fique ligado, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E na conversa de hoje nós vamos falar de um tema muito importante, sabotagem. E para isso vamos falar com a Regina Moraes. Tudo bem, Regina? Bem-vinda à Hora do Enem! Oi, Tatiana! Tudo bem com você? Tudo certinho, graças a Deus. Regina, vamos falar hoje sobre sabotagem. É um tema, assim, que muita gente sabe, mas finge que não sabe, se sabota. Verdade. Olha, Tatiana, tem uma coisa que é imprescindível falar. A gente se sabota quando a gente desacredita do poder que a gente tem, que a gente desacredita daquilo que a gente é capaz de fazer. A gente começa a colocar e alimentar pensamentos negativos em relação aos nossos resultados, em relação ao nosso comportamento, em relação às nossas emoções. Então, todas as vezes que eu digo que eu não sou capaz, que eu não vou chegar lá, por exemplo, eu não sou um bom estudante, Regina, eu não vou fazer uma prova boa no Enem. Então, eu começo a me sabotar desde a hora que eu vou começar a fazer o meu planejamento. Porque se eu sei que na minha mente eu não vou ter uma nota boa lá na frente, eu começo de agora a não fazer funcionar. Só que a neurolinguística traz para você que tudo aquilo que você coloca na sua mente tende a se materializar. O Napoleão Hill fala muito disso. Todo pensamento materializado que você coloca fé, ele tende a se realizar. Então, todo pensamento emocionalizado. Então, comece a valorizar mais quem você é, seja quem você é, e não importa o que os outros digam. O que os outros falam diz mais respeito a eles do que a você. Esteja perto de pessoas que te estimulam, que te impulsionam. Se está desafiante começar a ter uma programação, começar a estudar, insista, persista. Coloque na sua mente que você está ali para ganhar, para conquistar, para ter a melhor nota que você puder ter. E outra, não fica preocupada ou preocupado com o resultado que você vai dar para uma pessoa ou outra. Todos os seres humanos, eles dão o seu melhor e o que mais eles têm para dar. Agora, você precisa insistir em ter bons pensamentos e uma boa consciência, porque geralmente os resultados não chegam, porque o primeiro a não acreditar neles somos nós. Com certeza. Agora, falando ainda de sabotagem, esse momento que a gente está muito em casa, a gente tem aquela tendência de, você sabe que tem que fazer algumas coisas que são importantes, né? E acaba deixando, daqui a pouco eu faço, quando você vê, passou um dia, dois, uma semana e não começou a fazer. Qual a dica que você tem? Olha só, isso a gente chama de dinâmica infantil. O Olha. adolescente ele já pode cuidar de si mesmo, sim. A gente fica colocando a culpa nos outros. Disso de colocar a culpa nos outros, a gente começa a fazer adiações. Não sei nem se essa palavra existe, mas começa a adiar as coisas que a gente tem que fazer. Quando, na verdade, aquilo que parece mais desafiante, a gente tem que começar a fazer primeiro. A gente tem que priorizar aquilo que dói, aquilo que incomoda, aquilo que a gente não gosta de fazer. Para que nessa conciliação de partes, que eu falei em outro programa, mas eu sei que você assistiu, porque você acompanha a Hora do Enem sempre, essa conciliação de partes precisa fazer com que a nossa mente entenda que a gente quer aquilo para um resultado futuro. Então, na hora que eu pensar em fazer algo amanhã, eu vou dizer, eu vou fazer ontem. Então, aquele algo que é mais desafiante, que mais me incomoda, que mais vai exigir de mim, ele tem que vir como prioridade, Tatiana. Com certeza. Eu adorei a dica de hoje, acho que é super importante para quem está nos assistindo. E eu te espero mais vezes aqui, pode ser? É só chamar. E lembre, você que está assistindo, confie em você. Seja o que você veio para ser, próspero e abundante.
Que assim seja. Muito obrigada pela presença, Regina. Gente, essa é Regina que trabalha com desenvolvimento humano, aqui dando várias dicas na hora do Enem. Depois de alguns meses sem aulas presenciais e a falta de condições para uma preparação mais efetiva e abrangente para as provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio e revisão intensiva que reforça o conteúdo que você assiste aqui na hora do Enem. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas e do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais do curso online do QG do Enem, exercícios, material de apoio e mini simulados inteligentes, além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando os conteúdos mais cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades, que facilita a compreensão de toda a programação. Para participar, procure as secretarias de educação da sua região, os líderes de comunidade, organização social ou empresas para ter acesso a esse projeto. Entre também no nosso site www.horadoenem.org.br e saiba como aderir a esse curso de apoio de reforço intensivo da Hora do Enem, que você pode fazer de casa, da escola, do trabalho, sozinho ou em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia, uma super aula de língua inglesa com linguagens e códigos. Lembrando, gente, que essa aula foi gravada antes da pandemia. Então, é com vocês! Hora do Enem no ar, hoje é dia de língua inglesa. Agora vamos pôr a mão na massa, então chega mais, professor Daniel Sanches. Aí, e aí? Tava beleza? com saudade, mestre. Que bom que você voltou. Que bom, vamos estar de volta. Pensando na prova de língua estrangeira no Enem, qual o nível de cobrança? Não diria que seria um nível de cobrança muito grande, né? Os textos costumam ser bem pequenos, não muito longos, 2, 3 parágrafos, a gente tem um pouquinho de linguagem não verbal. Mas, assim, é preciso que a pessoa tenha um conhecimento mínimo para que seja capaz de absorver a ideia que aquele texto quer passar, né? Ter um conhecimento aí de intermediário, médio, para cima. Se for muito básico, a pessoa vai ter bastante dificuldade, Lande. Não dá para ser muito básico, não. Bom, justamente para quem não tem familiaridade com a língua inglesa, qual a estratégia de estudos? Olha, eu acho que é bacana para quem não sabe nada, mas quer fazer língua inglesa, né? Porque quer tentar, quer aprender e decidiu fazer, eu acho que tem que pensar em inglês um pouquinho como Lego, tá? E montando a língua aos pouquinhos. Não adianta partir direto para um livro pesado e tentar absorver todo aquele conhecimento de uma hora para outra. Não adianta partir para uma música com uma letra muito complicada, né? Procurar o tempo verbal mais básico, procurar o vocabulário mais básico, né? Ir de frase em frase, ir juntando uma frase na outra, né? Indo para parágrafos mais curtos, buscando livros mais simples, buscando na internet. Se o candidato só tem acesso, por exemplo, à internet, né? Não tem como ir a uma livraria ou não tem acesso a livros, né, de língua inglesa, muito bacana, procura na internet livros mais básicos, vai subindo, faz exercício de gramática, que tem disponível em vários sites, vai devagarzinho, para não se assustar primeiro, né? Porque é uma outra língua completamente diferente, embora as similaridades existam, mas vai devagarzinho, vai como Lego, vai montando aos pouquinhos, vai absorvendo o vocabulário e aí depois vai para os textos maiores, mais complexos, vai aumentando o conhecimento sobre a língua, porque a gente está falando de uma prova de leitura, né? Sim. Então não é tão importante agora, nesse momento, para o candidato falar e ouvir, e sim ler e interpretar. Então, quanto mais vocabulário, melhor. E vale lembrar que a questão está em inglês, mas o comando e as alternativas estão em português, né, professor? Então, eu acho que isso ajuda ou atrapalha? Ajuda muito, ajuda demais. Na verdade, isso é uma das dicas que eu costumo passar até para os meus alunos, tá? Já que as alternativas e o enunciado está em português, às vezes o enunciado ele vem tão explicadinho, nem toda a questão, tá? Mas ele dá uma brifada, ele te diz mais ou menos aquilo que o texto aborda. Então, por exemplo, você chegou no texto, o texto te assustou, você não entendeu direito, tem uma palavra ou outra que era importante para o seu conhecimento do texto, para a sua absorção do texto. Você vai, às vezes, no enunciado, o enunciado te fala exatamente o que é aquilo. Aí você volta com uma outra visão para aquele texto, sabendo mais do assunto abordado. Então, o português, na verdade, ele vai funcionar ali como uma ajuda,
Tá? Muito importante. Não pode ignorar o português. Usa ele como ajuda para a língua inglesa, tá legal? Bora lá para trás para ver a questão? Vamos lá. Perfeito. Tá na tela a questão 1 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Essa questão é bastante interessante pelo seguinte, ela tem uma dicasinha, tá? Que eu costumo dar, que assim, não tem como você ignorar o título, Lândia, porque às vezes o título é quase que a resposta. Se você analisar esse título, por exemplo, você tem assim, a Creating Showers on Wheels for the Homeless, tá? Então você tem assim, a criação, o ato de criar chuveiros, né? Locais para banho em rodas, ou seja, vai ser num veículo, e aí tem que ser um veículo que seja grande o suficiente para isso, para abarcar um chuveiro, para homeless, ou seja, pessoas que não têm teto, né? Pessoas que moram na rua, né? Gramaticalmente falando, esse less é importante, né? Porque ele demonstra a ausência ou a carência daquele termo anterior. Se a pessoa não tem casa, não tem onde morar, morador de rua. E não é a primeira vez que essa palavra aparece no Enem, não, tá? Uma palavra que se repete. Já vi em várias questões. Importante, tá? né? Já anota aí. Muito importante, tá? Esse sufixo aí super importante, Lândia. Professor, bora ler o texto todo? Só pra galera de casa ficar por dentro? Vamos lá. San Francisco, according to recent city numbers, has 4,300 people living on the streets. Among the many problems the homeless face is little or no access to showers. Que aí é o momento que ele fala que as pessoas, né, que moram nas ruas de São Francisco não têm acesso a banho. San Francisco only has about 16 to 20 shower stalls to accommodate them, né? Diz que tem pouca coisa para acomodar todo mundo lá em São Francisco para banho, né? But Denise Sandoval has made it her mission to change that. The 50-year-old former marketing executive started Leva May, a sort of showers on wheels, a new project that aims to turn decommissioned city buses into shower stations for the homeless. Que aí é o momento que ele fala, né? De transformar os ônibus que não mais estão sendo utilizados, que já foram desconvencionados, enfim, já foram inutilizados. Falando essa palavra. Palavra complicada. Foram inutilizados, né? Para transformar em chuveiro para a população de rua. Sem abrigo. Isso, sem teto, sem abrigo. Perfeito. Each bus will have 2 shower stations. A informação, tá vendo? Acessório, vai ter 2 estações. Pra que isso? And Sandoval expect that they will be able to provide 2,000 showers a week. Aí também informação numérica que não leva a gente a nada. Então a informação, por exemplo, tá no título principal e um pedacinho ali naquele momento em que fala que os ônibus da cidade que não mais utilizados vão virar chuveiro. Então ou tá no título ou tá numa frase. Óbvio que você vai lá ler o texto, tá legal? Mas se você analisar com clareza esse título e você vira a resposta, letra A, por exemplo, empregar moradores de rua em lava-jato para ônibus. Não tem nada de lava-jato no título, tá falando de chuveiro. Se você for analisar, por exemplo, a letra C, comissionar sem teto, tudo bem, tem sem teto, para dirigir ônibus da cidade. E onde é que tá o shower? Onde é que está o chuveiro? Também não está ali. Se você analisar, por exemplo, a letra D, exigir das autoridades que os ônibus municipais tenham um banheiro, essa pode dar uma dúvida, tá? Mas cadê o homeless? Né? Cadê as pessoas que precisam, né, que moram nas ruas? Se você for para a letra E, abrigar 2.000 moradores de rua em ônibus que foram adaptados, ninguém está falando de abrigo, a gente está falando de banho. E se a gente está falando de homeless, a gente não está falando de abrigar. Se você analisar a B, por exemplo, criar acesso a banhos, showers, gratuitos, né? Tem que ser gratuito porque é população de rua, né? Para moradores de rua. Então, se eu não li o texto, eu só li o título. É óbvio que eu não vou fazer isso na prova, tá, galera? Por favor. Mas eu não posso ignorar o título. O título é basicamente a resposta. Daniel, todos os títulos vão ser as respostas? Não, mas eles são um grande indicativo. E todos os títulos vêm tão explicadinhos quanto esses? Também não. Mas isso é uma dica muito importante. Nunca ignorem o título. O título ele vai te ajudar a responder com uma facilidade muito maior, porque se o Enem, que é o objetivo central, ele vai dar aquela resumida e vai ser provavelmente a resposta. Vai te guiar, né? No mínimo, vai te guiar, ou pelo menos assim, mostrar como você vai ler o texto. Exatamente. O que você pode ignorar, né? O que você pode ignorar do texto, que tem informações que você pode ignorar. Por exemplo, o número de pessoas, né? É uma informação que não tem tanta relevância, ou então o nome da pessoa que fez, a idade da pessoa que fez, né? Tem uma série de informações acessórias no texto que são totalmente relevantes. Então, por exemplo, a palavra former, que aparece ali, né, no segundo parágrafo, né? But, aí vem, has made it her mission to change that. The 50-year-old former marketing... Poxa, eu não conheço a palavra former, né, que é como se fosse ex.
É importante? Óbvio que não. Então, é um vocabulário que vai te deixar nervoso, que você não precisa saber e que não vai te levar à resposta. Tem uma porção de informações, acessórios em textos do Enem que de nada servem, só servem para criar os distratores, as respostas erradas e te confundir. Então, professor, só confirmando o gabarito, opção B? Perfeito. É a letra B do Caderno Azul, criar acesso a banhos gratuitos para moradores de rua. No caso, né, dentro de ônibus, né? Ele até, quando ele faz o enunciado, ele fala... Ele linka shower, bus e homeless, ou seja, você tem que conhecer essas palavras para linkar as ideias, né? Vai ter chuveiro dentro de ônibus não mais utilizados para a população de rua. A gente viu que vocabulário era necessário para resolver essa questão. Sim, precisava sim. Então eu quero um conselho para adquirir mais vocabulário. Vamos lá, vamos pensar desde do mais básico até o mais avançado. Naturalmente, a gente aconselhar a galera mais avançada, que está do intermediário para frente, é mais fácil, né? A gente diz para ele ler bastante, acessar jornais internacionais, inclusive as fontes que o Enem utiliza, é muito bom, porque ele, né, pode perpassar ou encontrar temas que, porventura, caiam, né? E aí ele vai absorver não só a língua inglesa, mas também o tema. Mas falar para o pessoal que está começando... Foi aquilo que eu falei para você, né? Como o inglês é Lego, ele vai construindo aos pouquinhos. Então, ele vai ter que buscar textos ou fontes textuais que vão de uma palavra, vão uma frase, com uma gramática mais simples. Procura tempos verbais mais simples, né? Vai para o presente, se familiariza com o presente, depois se familiariza com o passado, depois aprende o futuro, como funciona. Começa com frases mais simples, depois vai para frases mais complexas, depois para parágrafos e aí, então, para textos maiores, né? Como é que você vai fazer isso? Você vai ter que... Toda vez que você se expuser à língua e o aprendizado de um idioma, Lange, depende da exposição que você tem a ele. Não adianta você achar que você vai estudar hoje, vai esquecer da língua estrangeira, seja ela qual for, e daqui a 20 dias você vai ter todo aquele conhecimento que você teve naquele estudo de 1 hora ali na sua segunda-feira à tarde. Não. Se você se expõe todos os dias, você vai desenvolver isso muito mais. Você vai olhar aquela palavra várias vezes, você vai ver aquele termo várias vezes, você vai ver aquele termo verbal sendo utilizado diversas vezes, e aí sim você cria um link, né, mental da língua e a língua vai se formando na sua cabeça. Pensando no Enem como a prova, né, de leitura, então você tem que buscar mecanismos de leitura. Não adianta buscar mecanismos de listening, mecanismos de speaking, né? Como uma técnica de você falar sozinho, falar consigo próprio, inventar textos e conversas na cabeça, que ajuda bastante. Nesse momento não é hora disso. É hora de você ler, de você ver palavras. Ah, Daniel, escutar a música ajuda? Óbvio, se você puser a letra do lado para você aprender. Ah, Daniel, ver série ajuda? Óbvio, se você puser a legenda em inglês e depois procurar o que está sendo dito. Não adianta ver de maneira leviana. Ah, botei uma música para tocar o dia inteiro em inglês e agora eu vou absorver osmoticamente. Óbvio que não. Você vai se familiarizar com o som, mas não vai conhecer as palavras dessa maneira, né? A gente já falou da importância do vocabulário para a interpretação. Agora, a próxima questão fala de Glória Evangelina Anzaldúa. Não é uma questão de língua espanhola, professor? Não é uma questão de língua espanhola, não, Lange. Ela é americana, né? Ela é nativa dos Estados Unidos, mas ela é de origem mexicana, né? Tá aí o nome. E, assim, é legal a gente até falar disso, porque a gente tem autores, né, diferentes. Ano passado, por exemplo, a gente teve uma autora indiana, né, que aí veio falar do inglês, da maneira dela de falar inglês. Então, por exemplo, uma autora aí com origem mexicana vai ter o jeito dela também de falar inglês, apesar de ser nativa norte-americana, vai tocar em pontos culturais, né, vai tocar em questão de apropriação da língua, né, o meu jeito de falar, já que eu tenho influência, né, dos meus pais, dos meus antepassados, né, aí o inglês vai se moldando de uma maneira diferente, vai ficando variado, né, a língua inglesa, ela cada vez mais, ela se ramifica, ela vai ficando diferente, não só no mundo, mas no próprio Estados Unidos. A gente tem diferentes dialetos dentro do próprio Estados Unidos, diferentes ingleses dentro do próprio Estados Unidos. A gente está falando de prova de inglês do Enem. Pode vir inglês de qualquer lugar. E acho que essa é uma questão interessante aí. Bora lá ver a questão. Bora lá? Vamos lá. Simbora. Já tá aí. Questão 93 do Enem de 2015, caderno azul, primeira aplicação. Vou dar uma lida para vocês, mas antes de mais nada eu falei que é uma questão que tem uma dica de gramática interessante e essa dica vai levar a gente para a resposta assim de uma maneira bem direta. Mas vou dar uma lida primeiro, tá legal? Perfeito. Eu acho legal começar lendo o enunciado por causa da importância do português que você já me perguntou hoje. Mas tem alguma diferença? Não, o que tem diferença é você ignorar o enunciado. Vamos começar pelo enunciado, então, ó.
Glória Evangelina Anzaldúa, falecida em 2004, que aí também é uma informação que não é muito importante para nossa leitura. Foi uma escritora americana de origem mexicana. Na verdade, a origem dela é mexicana, né? Ela é americana, então ela tem esse link, e é interessante isso, né? Porque esse link México-Estados Unidos, né? E por que isso acontece, é muito legal. Escreveu sobre questões culturais e raciais. Você percebe isso, né? Ela tem origem mexicana, meio mexicana, essa mistura toda, falando sobre questões culturais e raciais, que é uma coisa que acontece muito no Enem, tá legal? Na citação do intuito, a autora é evidenciar as, e aí a gente vai analisar o texto agora, tá? Why am I compelled to write? Primeira coisa que você tem que ter em mente é que ela já começa com questionamento, ela começa aí com why, e aí é onde a gramática entra, e aí ela vem o texto praticamente todo com um marcador de discurso, com uma conjunção, com uma palavra que vai ligar o texto todinho, que é o because, tá? Que é extremamente importante, palavra que você tem que saber, que seria o porquê de resposta. Por ser um porquê de resposta, é um porquê explicativo. Ele é um porquê que oferece razões. Então ela vai listar a série de razões pelas quais ela escreve, porque ela se sente impelida, porque ela se sente movida a escrever. Spoiler Tudo bem? da resposta, né? Já, praticamente. Não, tá? mas vamos lá. Why am I compelled to write? Because the writing saves me from the complacency I fear, because I have no choice, because I must keep the spirit of my revolt and myself alive, because the world I create in the writing compensates for what the real world does not give me. E aí você vê que ela dá uma reclamada, né, que o mundo real não dá pra ela. Ela pega pela escrita, né, que é a questão cultural ali, né, racial sendo evidenciada, né? By writing, I put in order in the world, give it a handle so I can grasp it. Ela vai dando uma série, né, de razões pelo qual ela escreve, né? Que ela vai organiza o mundo, ela bota a ordem no mundo, ela dá uma maçaneta no mundo para que ela consiga abrir a porta do mundo, já que o mundo não oferece isso para ela. Mas a questão tá no because, beleza? O because aparece várias vezes. Sim. E ele dá razões. E é importante grifar, né, professor? Se é uma palavra que se repete, é sempre bom. Sempre. E além disso, exatamente, no texto. E aí você vai de cara. Se eu falei que o because oferece razões, se você olhar para a letra A... Já tem razões. Ela pergunta, por que eu me sinto motivada a escrever? Por que eu me sinto impelida a escrever? Because. Razão. Letra A, razões pelas quais ela escreve. Então, assim, não tem como você pensar em outra coisa diante de tanto because. Então, assim, a letra A oferece a resposta que ela que destrincha, demonstra todas as razões pelas quais ela se sente motivada, impelida, né, movida, guiada a escrever. Beleza? É claro que a gente vai analisar as outras, né? Sim. Compensações advindas da escrita? Tem isso? Tem, porque ela se sente, a escrita compensa ela. Mas isso é o que é evidenciado? O que é evidenciado, because várias vezes, são as razões. Possibilidade de mudar o mundo real? Não, muito pelo contrário. Ela encontra na escrita a solução pela ausência de uma solução de resolver o mundo real. Maneiras dela lidar com seus medos. O fear tá ali só para criar esse distrator, né? Não é bem esse medos, não é uma série de medos que ela tá colocando ali. Ela tá colocando uma série de razões. Escolhas que ela faz para ordenar o mundo. Não mostra escolhas, mostram razões. Então, assim, a única que poderia deixar você um pouquinho ali seria essa mesmo compensações advindas da escrita. Já que eu não tenho isso, então eu vou escrever. Mas será que compensa? Não sei, mas certamente tem motivos, que são o quê? Os becauses que tem ali pelo texto. Perfeito. Então, só confirmando o gabarito, opção A. Perfeito. Razões pelas quais ela escreve. Bom, o Enem explora vários gêneros textuais. Então, como dar conta de tudo isso, professor? Vale lembrar o seguinte, a prova ela tem uma data para ser criada, editada e impressa. Não adianta o candidato ver o que está acontecendo em novembro. Em outubro. Ele não vai ler textos dali, ele vai procurar textos de até um ano antes de maio do ano. Ele vai pegar maio, vai para trás 1 ano, 2 anos, porque mais do que isso não costuma acontecer, a não ser que seja um poema, porque aí não tem tanta questão de datar, né? Mas textos mais jornalísticos, de artigo, vai ter essa data aí de até 2 anos, tudo bem? Aparece música, mas quaisquer músicas? Não, música que tem algum tema interessante, relevante, social,
social, não tem tido tanto comic strip, né, que são as tirinhas, mas tem tido, por exemplo, cartoons, né, imagens, tá legal? Grafite também aparece. O comic strip não tem aparecido tanto, mas poesia apareceu ano passado, apareceu um cartoon ano passado, textos de artigo, como a gente fez um hoje, por exemplo, de jornal, dando alguma informação, mas os artigos eles são mais comuns, assim, o percentual deles é muito maior. Então, para dar conta, foca no principal e vai buscar os outros nas fontes mais interessantes. E no Janela do Enem de hoje, uma história linda que vai inspirar você. É o professor de português Antônio Marques. Tudo bem, Antônio? Bem-vindo à Hora do Enem! Tudo ótimo, é um prazer imenso estar com vocês. Muito obrigado pelo convite. O prazer é meu receber você aqui. Você tem uma história muito bacana. Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Muito obrigado. Então, primeiramente, né, eu sempre estudei em escola pública, minha vida inteira. Foram 4 escolas públicas ao total, mas foi na Escola Municipal Rio das Pedras, né, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, que eu descobri mesmo o poder da educação. Os meus pais, apesar, né, da pouca escolaridade, sempre me incentivaram muito a estudar. E foi na 7ª série, né, com a professora Cláudia de História, que é cria da Cidade de Deus, ela sempre falava com a gente, olha, a educação, além de ser uma ferramenta de mobilidade social, é também uma ferramenta de transformação pessoal, transformação humana. Então, quando a gente descobre o poder da educação, a nossa vida realmente se transforma. Pode parecer clichê, mas não é. E a partir dali foi amor à primeira vista com a educação. Decidi virar professor já ali no final do ensino fundamental. Foi aí que eu consegui uma bolsa de estudos num colégio particular na Barra da Tijuca, chamado St. John, graças ao professor e diretor Chicão, que concedeu essa bolsa para mim, confiou. E foi bastante luta, porque era um choque de realidade. Para mim, que tinha estudado a vida inteira em colégio público, ir para um colégio, né, particular, assim, com bastante demandas, então eu tive que correr muito atrás. E aí eu consegui, estudei bastante, tive sempre o apoio dos meus pais. E aí que eu digo que eu fui um privilegiado, porque apesar de não ter bens materiais, eu tive um pai e uma mãe que sempre me incentivaram. Então, acho que o apoio dos pais nesse processo educacional é muito importante para quem quer superar as barreiras da pobreza, as barreiras da miséria, que são muito difíceis. Então, aí que eu decidi virar professor, porque foi uma profissão que olhou para mim de uma forma bastante humanizada. Nenhuma profissão tinha olhado tanto assim para mim. Então, eu falei, quer saber? Eu vou continuar com esse legado, vou virar professor. E aí eu decidi fazer licenciatura em letras na UFRJ. E graças ao Enem, foi uma porta de entrada. Na época eu fiz o Enem, a primeira fase, e a segunda fase foi o vestibular discursivo da UFRJ. Então eu fiz os dois, estava na transição ainda. Mas o Enem, sem dúvida alguma, foi uma porta de entrada para o ensino superior, para a realização do meu sonho pessoal. E na UFRJ eu pude também realizar muitos sonhos mais, e tenho muitos sonhos ainda pela frente. Quero fazer um pós-doutorado, quero continuar meus estudos, porque para nós que somos da educação, o estudo é constante. Se você quer se aprimorar, assim como toda profissão, mas foi essa educação que eu pude realmente transformar a minha vida, da minha família, e me sentir realizado, me sentir completo. Olha, eu adorei saber a sua história. Eu acho que inspira muitas pessoas que estão aqui nos assistindo, né? E você continua esse seu legado, né? Inspirando diretamente vários alunos que estão com você. Eu adorei te conhecer. Quero que você venha aqui mais vezes na Hora do Enem. Olha, vou com o Enem. Já com um tempo, já te conheci. É um prazer imenso estar aqui mesmo. O prazer é meu. Gente, esse é o Antônio Marques, professor de português, aqui inspirando com a sua história na Hora do Enem. E assim chegamos ao final do programa de hoje, unindo conteúdo, orientação, dicas e muito apoio para você. A Hora do Enem permanece ao seu lado. Também temos o nosso curso intensivo multiplataforma que você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. Veja mais informações no nosso site e siga em frente. Além disso, você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, ver as aulas que você perdeu no nosso canal do YouTube e também, lembre-se, marque a gente na hashtag Hora do Enem. Porque é preciso recuperar o tempo perdido. É hora de ter confiança, é hora de estudar.
Confie em você, continue firme. Lembre-se, estamos conectados cada vez mais, porque essa é a sua hora, a hora do Enem. Até amanhã com muito mais programa. Um beijo, tchau, tchau!